Sejam todos bem-vindos. Nós estamos na 19ª mensagem do ano e Deus ele tem uma palavra tremenda para a sua vida hoje à noite. Aleluia! É uma palavra que é um divisor nas nossas vidas. Aleluia! Às vezes nós tomamos decisões, fazemos escolhas e essas decisões e escolhas que nós fazemos, elas podem gerar muito mal para nós e para a nossa família. Eu quero falar sobre Josué e o povo que não entrou na promessa. Você sabia que teve um povo que não entrou na promessa? Ah, sim, pastor. Ah, e o povo nasce, um povo maior de 18 anos. Você sabe o que aconteceu quando Deus deu ordem a Josué para que o povo atravessasse o Jordão? Vocês sabem quem foi que atravessou o Jordão? Todo Israel atravessou o Jordão para conquistar a terra que mandava leite e mel. Amém? Amém. Mentira. E aí que está o problema. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Números capítulo 32, versículo 1 e 4, vocês vão descobrir ao longo da administração que não foi bem assim que aconteceu as coisas como nós imaginamos na nossa mente. Os filhos de Rubem e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e esse lugar era um lugar de gado. Por quê? Tinha muitos pastos para que os gados pudessem se alimentar. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Rubem, falaram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarote, Dibon, Jazer, Minha, Esbom, Eliabe, Sebam, Nilo e Beon. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Eles estavam dizendo para ele: ó, nós queremos essas terras, porque se nós chegamos à terra que conquistamos, é porque Deus nos deu essas terras. E nós temos gados para essa terra. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu quero dividir aqui a terra deles. Vamos dizer que a terra deles é do culto para lá. E aqui está a terra. Aqui vai vir a Canaã, como a gente mel. Jordão é o culto. Vamos atravessar e eles decidiram ficar aqui. Vou fazer uma pergunta para vocês. Eles queriam ficar ali porque a terra ali tinha alimento para o gado deles. Deus poderia também dar alimento para o gado deles no lado de cá? Sim ou não? Sim ou não? E por que a gente resolveu ficar no lado de cá? Se Deus poderia fazer com que essa terra aqui produzisse o mesmo que aquela terra lá. Vamos descobrir juntos. Hoje eu quero falar sobre as decisões que nós tomamos que afetam a nossa vida e a vida de outras pessoas também. Olha para o seu irmão carinhosamente e diga assim para ele: uma decisão errada pode comprometer todo o seu futuro. É verdade ou não é, irmão? Sim ou não? Uma decisão errada pode comprometer todo o nosso futuro. Quando Moisés tirou o povo do Egito, ele tirou sobre uma promessa de Deus. E Deus não é homem para que minta. Se Deus falou, ele vai cumprir.
E qual foi a promessa que Deus fez a Moisés? Que os levaria para uma terra que mana leite e mel. O povo peregrinou no deserto por quanto tempo? Quanto tempo peregrinou no deserto? 40 anos. E quando chegou a hora de entrar, o que aconteceu? 2 tribos e meia. Diga para o seu irmão, 2 tribos e meia. 2 tribos e meia. Tomaram uma decisão que afetou não apenas a vida dos que chegaram a Canaã, como toda a geração futura. A herança de Deus para Israel era o quê? Qual era a terra? Canaã, a terra que mana. A herança só começava depois que eles atravessassem o Jordão. Mas na hora de cruzar o rio Jordão, 2 tribos e meia resolveram ficar do lado errado do rio. Esse texto é um paralelo para muitos cristãos de hoje. Por que eu falo isso? Porque quando Deus tem um propósito para a sua vida do outro lado do rio, e você quer ficar do lado de cá do rio, você pode sofrer consequências terríveis. Então, que lições, pastor, nós podemos tirar desse texto que o Senhor está trazendo para nós hoje? Em primeiro lugar, não permita que coisas naturais determinem suas decisões. Anota aí. Pode pegar isso aqui para você. Não permita que coisas naturais determinem suas decisões. Presta muito bem atenção nisso que o pastor colocou aqui. Eu vou fazer uma pergunta para quem tem maturidade do Espírito. A nossa vida é natural ou é espiritual? Natural ou espiritual? Então tem a ver com o que o pastor está falando ali, sim ou não? Não permita que coisas naturais determinem o quê? Suas decisões. Diga-se comigo, todos nós precisamos tomar decisões importantes. Ao longo da nossa vida. E quando esse momento chega, existem 2 caminhos. Primeiro, ou decidimos baseados na direção do Espírito Santo, ou decidimos baseado no nosso sentimento, na nossa mente natural. E aí nós tomamos a nossa decisão. Quando o povo de Deus estava prestes a entrar em Canaã, a Bíblia diz que os filhos de Gad, eles tomaram uma decisão meramente natural. Por quê? Eles agiram com os olhos. Aquilo que os olhos deles estavam vendo, poxa, tem muita grana, tem muita. Nós temos gado, precisamos dessa terra. Qual era o alvo de Deus? O alvo de Deus era que eles cruzassem o Rio Jordão junto com as demais tribos, sim ou não? Afinal de contas, eles estavam num barco só, desde quando Moisés havia libertado eles, sim ou não? Estavam indo todos para o mesmo caminho, na mesma direção. E aí chega no meio do caminho, 2 tribos e meia resolvem seguir em outra direção. Mas como eles tinham gado, e viram que do lado de cá do rio tinha alimento, tinha pastagens, os pastos eram verdes, eles resolveram ficar ali. E nessa avaliação meramente natural, eles decidiram construir suas casas do lado errado. Números 32, versículo 1. Os filhos de Rubem e os filhos de Gad tinham gado em muitíssima quantidade, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era o quê? Lugar de gado.
Então, a prioridade dos filhos de Rubem e dos filhos de Gad era o quê? O gado. O gado era mais importante para eles. É fortíssimo que eu vou falar com vocês. Quando a mente e o coração e a vida são carnais, as pessoas reagem carnalmente. As decisões delas serão carnais. E a mente dessas 2 tribos e meia que resolveram ficar do lado de cá do Jordão, Deus não deu essa ordem para eles, e eles resolveram tomar a decisão de ficarem aqui quando Deus estava mandando eles ir para lá. É incrível, mas a bênção que eles tinham recebido fez com que parassem, na verdade, de seguir a Deus. As bênçãos que eles tinham recebido fizeram com que eles parassem de seguir a Deus. As terras que eles olharam e acharam boa, foi Deus que deu a eles. Mas não era para eles pararem ali. Era para eles continuarem com o restante das tribos até a terra que Deus havia prometido, que era a terra de Canaã. Escuta isso aqui. Não deixe que a terra gravada determine a vontade de Deus para vocês. Às vezes você está olhando ali para ver que aquela terra lá, aquela terra lá é boa. É para lá que eu quero ir. É para lá que eu vou. Mas a minha pergunta é: essa é a vontade de Deus para vocês? Que vocês vão para esse lugar onde a grama é verde lá? Eu aprendi com o apóstolo Robert do quer vir aqui para falar? Jesus Cristo ele é o construtor, ele não erra. Jesus é a pedra angular. Quando Jesus resolveu colocar essa coluna aqui, ele sabia o que ele estava fazendo. A coluna agora não pode dizer: ei, pastor, eu estou cansado de ficar aqui segurando essa coluna. Eu quero ir para outro lugar. Eu quero ficar junto da pendureira. A coluna pode fazer isso, irmãos? A coluna pode fazer isso, irmãos? O apóstolo Pedro disse que nós somos o quê? Pedras vivas. Sim ou não? Palavra do apóstolo Pedro. Jesus pega as pedras vivas e coloca ela onde? Na construção. Bom, tem lugar aqui e coloca você na construção. Alguém já viu alguma pedra vir e falar assim: ei, pastor, eu não quero ficar mais nessa construção aqui. Deixa eu sair daqui para aquela casa ali. Eu não quero mais ficar aqui nessa parede. Alguém já viu uma pedra fazer isso? Sim ou não? Será que Jesus errou quando ele colocou aquela pedra ali? Será que ele errou quando ele colocou aquela coluna ali? Será que Jesus não sabia o que estava fazendo? Quando Jesus deu essa terra, quando Deus deu essa terra para o povo e pediu para que ele continuasse com o restante da tribo até chegar à terra de Canaã, vocês acham que Deus errou? Que Deus não sabia o que estava fazendo? Porque o pasto era bom, a terra era boa, mas Jesus mandou eles seguirem para a terra que era melhor, a Canaã celestial, a Canaã que mandava leite e mel. Será que Deus estava errado? Será que Deus não sabia o que ele estava fazendo? Será que Deus não sabe o que faz com a nossa vida? Será que o nosso Deus é um Deus frágil e confuso? Que uma hora quer que eu fique aqui e agora outra hora ele quer que eu vá para outro lugar. Será, irmão? Sim ou não? Sim ou não? Bom,
Um dos atributos de Deus chama-se o quê? Onisciência. Onisciência. É um atributo que permite você visualizar o futuro, coisa que nós não podemos fazer. Eu posso desejar um futuro para mim, mas será que esse futuro que eu desejei para mim será bom? Sim ou não? Sim ou não? Pode ser? Pode ser. Mas se Deus determinou o meu futuro, eu vou ser vitorioso? Sim ou não? Deus havia determinado algo para essa tribo, mas essa tribo no meio do caminho ela mudou. Ela mudou. E muitas vezes os cristãos permitem que os arredores da vida determinem o que os faz servir a Deus. Aquilo que está acontecendo ao redor da vida dele vai decidir se ele serve a Deus ou não. Nós não servimos a Deus pelas circunstâncias, irmãos. Nós servimos a Deus pelo que Ele é. Não pelo que Ele pode fazer ou não na nossa vida. Não pelo que está acontecendo ao redor da nossa vida ou não. Mas pelo que Ele é. Ele é Deus, Ele é Rei. Ele é soberano sobre as nossas vidas. Presta atenção, querido. Todo cristão deve ter em mente que todo o nosso sofrimento deve vir de quem? De Deus. Todo o nosso sofrimento deve vir. Olha para você, irmão, que eu falei assim, ó. Não se serve de pessoas carnais. Não se serve de pessoas carnais. O lugar que você pode alcançar. O lugar que você pode alcançar. Depende das pessoas. Depende das pessoas. Que você permite ao seu redor. Que você permite ao seu redor. Está entendendo, irmão? Isso aqui é muito forte. O lugar que você pretende alcançar depende das pessoas que você permite Aleluia. ao seu redor. Verdade. Eu vou falar com uma pessoa, o apóstolo Paulo disse que as más companhias corrompem os bons costumes. Segunda-feira, no culto de oração, o pastor ensinou um culto tremendo. Em que o pastor disse o seguinte: quanto mais íntimo você se torna de uma pessoa, mais daquela pessoa você tem para você. Nós vemos um exemplo de Jesus. Jesus andava com quem? Com o Pai. O tempo todo Jesus estava com o Pai. E o que Jesus recebeu do Pai? A autoridade. Amém. O que Jesus recebeu do Pai? Função. Aleluia. O que Jesus recebeu do Pai? Poder. Glória a Deus. Agora Você, um cristão, começa a andar com dor na boca do fundo. Camarada. Camarada que só fala gíria, só xinga palavrão, só fala que vai matar. O que você vai receber dessa pessoa? Ódio, desejo de vingança, desejo de matar. O seu linguajar ele vai mudando e você nem percebe, porque o ambiente se tornou natural para você. Não tem nada de espiritual ali, é carnal. E você vai se assemelhando ao ambiente, vai tendo no ambiente aquilo que o ambiente tem para você. Agora, quando você tem uma pessoa que carrega o dom da palavra, o poder de convencimento, você vai andando com essa pessoa, você vai adquirir aquele dom da palavra, você vai adquirir aquele poder de convencimento também, porque é aquilo que a pessoa tem para você. Quanto mais você caminha com a pessoa, mais essa pessoa você tem. Amém? Aleluia. Que eu vou falar para você. Deus poderia fornecer grama dos dois lados do rio. Não deixe que o ganho financeiro determine para vocês onde vocês vão habitar.
porque eles viram a possibilidade de lutarem aqui. E foi essa decisão que eles tomaram, natural, carnal, porque eles viram que eles tinham condições de prosperar. Então eles tomaram a decisão por conta própria. Fala para o seu irmão que vai falar assim: o óbvio nem sempre é a vontade de Deus. Às vezes a gente acha que é óbvio, aquilo que eu tenho que fazer é óbvio. Mas será que é a vontade de Deus? Mas qual foi o argumento dessas 2,5 tribos para ficar do lado de cá do rio? O que eles usaram? Números 32, versículo 4. Olha, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel era uma terra para quê? E teus servos têm gado. Eles estavam preocupados unicamente com o lucro, com o gado deles. Mas eles não atentaram que o Senhor tinha para a vida deles. Nós somos assim. Estamos preocupados com o que nós queremos. Mas e o que Deus quer para nós? E o que Deus tem para nós? Muitas das vezes não atentamos para isso. Eu posso ouvir Moisés respondendo aquelas tribos e cada líder daquela tribo dizendo para ele: ó, companheiro, companheiros, apóstolos das casas do lado de cá. Esse é o lado errado do rio. Prossigo até a terra prometida. Vocês estão falando muito cedo. A terra de Canaã está logo ali na frente. Eu imagino aqueles líderes, quando Moisés acordava, ele dizendo para eles: ó, escute, Moisés, por favor. Você não vê que isso aqui é terra de gado, Moisés? Isso aqui é terra de gado, nós temos gado. Deve ser a vontade de Deus. Deve ser a vontade de Deus. Construirmos nossos lares aqui, há pasto suficiente para o nosso gado aqui. É óbvio que Deus nos quer aqui. O raciocínio dele estava até certo ponto certo. É óbvio. Se eu tenho gado e aqui tem um bom pasto dos verdejantes, naturalmente eu vou decidir que isso aqui é o quê? É um pasto bom para os meus gados. É um pasto bom para mim. Então é aqui que Deus me quer. Mas do ponto de vista natural era a melhor escolha. Era a melhor opção. Mas e do ponto de vista espiritual? Agora, que erro eles estavam cometendo, querida igreja? O erro estava no fato de que não era a vontade de Deus que eles parassem antes de eles chegarem à vitória. Que era a terra prometida que manava leite e mel. Deus já tinha dado destino. Olha, o lugar de vocês é lá. É aqui. Aqui é a terra que manda leite e mel. Não parem ainda que continuem. Mas eles não, a terra aqui é boa. O pasto aqui é bom. Diga comigo, o óbvio. Nem sempre é a vontade de Deus. Nem sempre é a vontade de Deus. Por uma questão de fato, por ser apenas o oposto, o menos óbvio pode ser a sua vontade. Dessa forma é preciso mais fé para se apropriar daquilo ali. Diga para o seu irmão assim: ó, se você seguir o óbvio, poderá ficar aquém do que Deus planejou para você. Vamos ver alguns exemplos na Bíblia. Não adianta o pastor falar isso, eu vou mostrar. Bom, quem conhece a história de Elimelec e Noemi? Eles moravam onde? Em Belém. Mas havia o que em Belém? Fome. Aí então Elimelec mudou sua família para onde? Para Moabe. A minha pergunta é: deixa eu parar aqui e interromper a minha fala. Deus ordenou que eles fossem para Moabe? Parecia óbvio que eles deveriam deixar Belém de Judá
passando escassez lá e ir para onde? Para Moabe. Todavia, quando eles chegaram lá, não demorou muito para Elimeleque e seus 2 filhos morrer. Noemi voltou para casa sem marido e sem filhos, com cheiro de Moabe. O cheiro de Moabe estava nela. Qual era o cheiro de Moabe? O cheiro da morte. Diga comigo, o óbvio. O óbvio. Agora não era mais atraente. Agora não era atraente. Mas no primeiro momento foi, não foi? Belém de Judá, passando necessidade, então eu vou para uma terra que pelo menos lá não tem ninguém passando de vou para Moabe. O óbvio parecia que era certo, mas depois eles perceberam que estavam errados, mas era tarde de. O que aconteceu no meio do caminho? Eles morreram. Quem conhece a história de Abraão e Ló? Eles se separaram, sim ou não? Aí o que o sobrinho de Abraão fez? Ló olhou para o lado da campina, olhou para o lado das planícies, onde eram bem regadas, as planícies do Jordão, olhou para lá do eita, é aqui, vou me estabelecer aqui. E lá ele criou a sua família nas luzes brilhantes da onde? Sodoma e Gomorra. Parecia ser a coisa óbvia a se fazer, sim ou não? Mas vocês vão ficar falando assim, ó, nem sempre. Nem sempre. O óbvio brilhante. O óbvio brilhante É a vontade de Deus. é a vontade de Deus. Aleluia. Parecia óbvio eles irem para a planilha. Para onde? Abraão estava indo? Nossa, no deserto? Não, vou para as planícies. Lá tem luz, lá tem música, lá tem bebediço, lá tem tudo que a gente precisa, tem comida. Vou para as planícies. Quem conhece a história de Elias e a viúva de Sarepta? Elias foi enviado à casa da viúva, sim ou não? Vai encontrar o que lá? Comida. E quando ele chegou lá, era óbvio que aquela mulher não tinha nada. Ela nem tinha o suficiente para ela e para os seus filhos. Mas o óbvio não era o problema. Havia o suficiente para Deus trabalhar e Deus providenciou o suprimento para Elias, para a viúva e para os seus filhos. Nem sempre o óbvio será o mais atraente. Era óbvio que não tinha nada lá, então o que eu iria fazer na casa dessa mulher? Deus está maluco? Me mandar para a casa de uma mulher que não tem comida e eu querendo comer? Elias fez isso. Indagou Deus, procurou o óbvio. A travessia do Mar Vermelho. Os filhos de Israel chegaram à beira do Mar Vermelho. Quem era? Era óbvio que não havia uma maneira viável de se atravessar o Mar Vermelho. Tinha, irmão? Por isso deveria ser a vontade de Deus que eles voltassem para Faraó e ficassem na segurança do Egito. Sim ou não? Era o óbvio, sim ou não, irmão? Era o óbvio, irmão. Estou diante do Mar Vermelho, não tem como atravessar isso daqui. Acho que é da vontade de Deus que a gente não vá. Vamos voltar para Faraó e para o Egito. Lá tem cebola, tem peixe frito, tem alho. Misture. O óbvio não era a vontade de Deus. Não deixe que o óbvio determine a vontade de Deus para vocês. Nem sempre o óbvio é o que Deus tem para você. Da mesma forma, era óbvio para essas 2 tribos e meias que a terra com pasto deles era a perfeita vontade de Deus para eles. Mas não. Olha para você, irmão, nem sempre
Nem sempre o óbvio é a vontade de Deus. o óbvio é a vontade de Deus. Nunca mais vocês vão esquecer dessa mensagem. Nem sempre o óbvio é a vontade do Senhor para vocês. Se liga, o problema da pessoa natural é tomar decisões em função de avaliações naturais. Esse é o problema da pessoa natural. Ela age naturalmente. Ela age baseada nas circunstâncias. Mas nós somos natural, sim ou não? Nós somos o quê? Espirituais. Diga assim comigo, nosso desafio é sermos guiados pela árvore da vida. Jesus é a árvore. Amém. E o nosso desafio é sermos guiados por Ele, irmão. Aleluia. Que o Espírito Santo de Deus, irmão, seja o nosso guia e jamais coloquemos a nossa vontade acima da vontade do Senhor. Aleluia. Que a vontade do Senhor prevaleça em nossas vidas, amém? E nunca a nossa. Nós venhamos morrer e Ele viver em nós. Aleluia. Olha, vocês vão ficar por assim, a bênção de Deus na nossa vida. A bênção de Deus na nossa vida Depende da nossa capacidade depende da nossa capacidade de ouvir a voz do Espírito. de ouvir a voz do Espírito. Aleluia, glória a Deus. Sabe por quê? Porque todas as vezes que agimos pela mente natural, nós vamos gerar Ismael. E Ismael sempre vai ser um problema para nós, amém? Toda vez que a gente age com a mente natural, seria do ventre de Sara que deveria vir o herdeiro. Mas aí Sara se precipita e faz o quê? Entrega Agar para Abraão. E Agar vai gerar o quê? Ismael, que é problema até hoje. As guerras que acontecem lá em Jerusalém é por conta de Ismael. Porque Sara decidiu agir o quê? Naturalmente. Carnalmente. Mas ela tinha uma palavra do Espírito, sim ou não? O anjo já havia falado com ele, sim ou não, irmão? Mas eles deixaram o espiritual para agir o quê? Carnal. Em segundo lugar, não tome decisões que desencorajem o povo de Deus. Uma coisa que muita gente ignora é o fato de que tem sempre alguém se inspirando através da nossa vida. E isso é muito bom, mas como nossas atitudes são o quê? Corretas. Todas as nossas atitudes são corretas, legal. A gente inspirar as pessoas e as pessoas seguirem a gente. Mas será que as nossas atitudes estão sendo corretas para que as pessoas possam seguir a gente? E é aí que está o problema. Mas quando eventualmente nossas atitudes elas são ruins, nós podemos induzir outras pessoas ao erro também. Não é verdade, igreja? Sim ou não? Porque foi exatamente isso que aconteceu. Quando as 2 tribos e meias decidiram parar do lado de cá do Rio Jordão, as demais tribos desanimaram. Foi, pastor? Foi, Números 32, versículo 7. Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel? Para que não passe a terra que o Senhor lhes deu? Uau! Quantas tribos tinham passado para o outro lado? 9 tribos e meias. 2 tribos e meias conseguiram desanimar 9 tribos e meias. 2 tribos e meias conseguiram desanimar 9 tribos e meias. Esse é um texto de uma advertência muito séria para nós. É forte que eu vou falar para vocês aqui. Sempre haverá alguém que o seguirá, mesmo que você esteja errado. E você deve pensar o que você está fazendo com a vida dessa pessoa.
Para onde você está levando essa pessoa? Para onde você está dizendo que essa pessoa tem que ir? É uma responsabilidade muito séria com a gente conduzir as pessoas. Eu tenho uma responsabilidade de conduzir vocês a entrar no reino dos céus. Se eu indicar vocês o caminho errado, irmão, eu estou equivocado diante de Jesus. Eu estarei equivocado diante de Jesus. Pais, seus filhos seguirão a decisão que vocês tomarem. Se vocês escolherem errado, seus filhos serão muito afetados. Se vocês se mudarem para Moabe, eles se casarão com moabitas. E se vocês viverem sobre as luzes brilhantes de Sodoma, eles aceitarão o estilo de vida dos sodomitas. Estão entendendo, querida igreja? Sim ou não? Escute isso. Quando vocês escolhem a terra gramada, em vez do lugar que Deus escolheu, vocês levarão as pessoas consigo e poderá ser desastroso para elas. Tem pessoas que não estão seguindo o caminho do Senhor. Você vê que as pessoas que são amigos do Evangelho, elas não são nada. Às vezes desviadas, afastadas, aí elas estão no corpo ali na congregação ali. Mas aí a pessoa comenta alguma coisa com ela. Não, você não precisa disso. Jesus tem tudo quanto lugar. Você pode orar em casa. Você pode orar em casa. Jesus é maravilhoso. Jesus é bom. E a pessoa acaba escutando aquele conselho, deixa a ordem de congregar, Hebreus 10:5. A ordem é para congregar. A ordenança é essa. Mas aquela pessoa que não tem compromisso com Cristo, não tem compromisso com nada, falando para outra pessoa dela, você não vai congregar, eu vou cair. Não deixe de congregar, porque é costume de alguns. Mas o incircunciso, que não está em Cristo Jesus, ele não está preocupado. O que eu falei aqui? As pessoas sempre se seguirão desde que você esteja. Agora eu quero falar uma coisa para você. Tem as pessoas que fizeram as pessoas erradas. A palavra nunca está escrito. O sangue dessa pessoa estará sobre as suas mãos. Está escrito. Desviou, botou lá no mundão, está no Egito, está lá em Sodoma, por sua causa, vai responder diante de Deus. Vai prestar conta. É muito sério. Acorde, igreja. Agora você não vai ter assim, cuidado. Não só com as suas escolhas, mas cuidado também com o que você posta nas redes sociais. Uau! Cuidado com o que vocês comentam. Cuidado com o que vocês curtem. Cuidado com o que vocês compartilham. Ei, porque quando vocês dão um clique, vocês estão sendo vistos por todos e as pessoas entendem que vocês estão o quê? Respaldando aquela atitude. Não é só dizer, achei bonito, mas cliquei. Mas o pensamento, vamos dar um exemplo, é um discurso de idiota da pessoa, mas achei bonito. O Igor falou que ele é cristão, mas ele não é bom, você está no caminho dele, ele amassa na pancada. A pessoa falou, ficou, que bonito. Concordo comigo. Era grande diaconisa Ruth, mas é tão útil a favor. Que isso? Mas ela só ficou, ela só achou interessante o negócio. Mas agora estão julgando a Ruth, estão comparando Ruth comigo, porque ela tem o mesmo pensamento dele. Essas duas tribos indígenas tinham uma obrigação com o resto dos israelitas. O plano de Deus para todo Israel ainda não havia sido concluído, e Deus esperava que eles fizessem parte de toda a nação de Israel, mas no meio do caminho eles resolveram se separar. Aqui está um princípio: quando vocês decidem ser relapso com o propósito de Deus, o mesmo acontece com
Foi um que achou que era melhor, que falou com outra tribo, que achou que era melhor, e tentou convencer a terceira tribo, mas aí só metade da terceira tribo aceitou. A outra metade falou: não, Deus falou que tinha uma promessa para a gente lá, não para a tribo aqui, não para a maioria. Aí foi para a maioria. Mas 12 meses ficaram do lado de cá. No caso de Elimelec, sua esposa ficou viúva e sem filhos. Normalmente as pessoas que vocês levam com vocês serão quem? A sua família. Aquelas pessoas que você acha que é a sua família. Aqui teve uma pessoa, foi da nossa igreja, tem muitos anos atrás, lá de cima. A pessoa estava congregando, a gente entrou na casa dele, fazendo um trabalho evangelístico, foi ganhar na família dele, aí ganhou uma cunhada dele, ganhou um cunhado dele, foi ganhar as pessoas. Aí ele falou assim: o dia que eu sair daqui da igreja, eu levo todo mundo. E levou mesmo. Saiu e levou mesmo. Está todo mundo no fundão até hoje. Isso vai fazer aproximadamente 18 anos. Eu tenho 23 aqui. 18 anos que eles estão comunhando, botando aí fora. Bebendo cerveja, tomando sacola, comunhando, fumando. Esposa botando galho escuro. Eu já ouvi isso muitas vezes. Pastor, sentimos de que Deus quer que a gente mude de igreja. Já ouvi pessoas falar como: ó, meu chamado aqui terminou. Eu não vi uma dessas pessoas estar em pé hoje. Tem um, mas que fica andando de igreja em igreja. Desses que falaram para mim que Deus falou, que Deus disse, que Deus, eu só vejo um servindo ao Senhor, mas ele pula de igreja em igreja, porque ele não vai concordar com o que a igreja ali, ele lá vai oferecer o que ele quer, ele vai para uma outra igreja, mas todos os demais estão no mundão, e falaram para mim que Deus havia dito para eles que o tempo deles aqui havia acabado. Pega a visão. Um rio, ele sempre tem dois lados. Sim ou não? Sim ou não? Um rio sempre tem um lado. Se vocês escolherem o lado errado, vocês podem ser surpreendidos pelo inimigo. E algumas pessoas que escolheram o lado errado estão na mão do inimigo até hoje. Você prova vocês até pouco. Claro que vocês vão vir assim, ó. Não permita que suas decisões desencorajem os filhos de Deus. Amém? Como líderes, nós precisamos ser cuidadosos, pois Moisés disse que esse pecado os encontraria. Moisés falou: isso não é uma maldição, mas mostra a seriedade de levar os outros a ficarem desencorajados de entrarem na posse da herança que Deus preparou para eles. Lembra que o pastor Roberto sempre falava de uma imagem que ele via na internet, que ele gostava muito e hoje não vejo mais? Era um camarada dentro de uma mina, uma picareta, dando a entender que ele tinha cavado e ele estava atrás de um diamante. Então chegou aqui um casco de parede fino, você desce mais uma pancada. Do outro lado estava cheio de diamantes. Ele vira as costas, volta o negocinho aqui e sai. Faltava só mais uma pancada e ele ia encontrar os diamantes. Diga para o seu irmão assim, que é o contrário. Que vocês sejam alguém. Que ao conversar com vocês, as pessoas sejam encorajadas a servir a Deus, a liderar, a amar a obra de Deus e a discipular. Aleluia. Que as pessoas que olharem para vocês, elas se sintam encorajadas, não desencorajadas. Amém? Como
como seria a igreja se todos dessem o mesmo nível de resposta que você dá? Como que vocês acham que seria a igreja? Se todos dessem o mesmo nível de resposta que você dá, seria uma igreja mais forte? Seria uma igreja mais saudável? Seria uma igreja mais intensa? Lembre-se, por menos influente que vocês sejam, tem muita gente olhando para vocês e copiando suas atitudes. Que vocês tenham o espírito da fé, que vocês tenham o espírito da obediência, que vocês tenham o espírito da dependência do Senhor, para não tomarem decisões baseadas em suas emoções, mas que vocês sejam espirituais. Amém? Diga para o seu irmão assim: Deus tem coisas grandes para a sua vida. Mas se você for alguém almático, você pode colocar tudo a perder. Eita. O meu desejo é que você seja um homem de Deus, é que você seja uma mulher de Deus, é que você seja um bom exemplo para os que estão observando você. Aleluia. Amém? E em terceiro lugar, creia. Preste atenção aqui. Fala para você, irmão, assim: creia. Que o melhor de Deus para você é do outro lado do rio. É do outro lado do rio. Tem que atravessar o Jordão. Deus nunca pretendeu que eles se separassem da herança da terra prometida. Mas os homens dessas tribos tomaram a decisão de que sabiam melhor do que Deus o que era melhor para eles. E quiseram estabelecer ali as suas crias e suas famílias. E olha o que aconteceu no segundo texto. Números 32, 26. Olha o que acontece quando nós tomamos as nossas decisões. Eu falei que os inimigos estão à espreita. Nossas crianças, diga comigo: nossas crianças, nossas mulheres, nossos rebanhos, todos os nossos animais, estarão aí na cidade de Gileade. Foi a decisão que eles tomaram. Certo? Era o óbvio a se fazer, sim ou não? Basta desejante, derramou o lugar, sim ou não? Estabelecer aqui, eles tomaram uma decisão natural, baseada numa avaliação natural, e privaram todos os membros da família de tomarem posse da herança que o Senhor tinha reservado para eles. Mas hoje eu declaro em nome de Jesus: não vamos ficar do lado errado do Rio Jordão. Amém. Esse não é lugar de herança do Senhor. Aleluia. Para nós. Amém? Aleluia. Em nome de Jesus, eu declaro isso na tua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos manter nossa posição de fé em direção a Canaã. Aleluia. Porque outros estão nos observando e alguns nos seguirão. Vamos manter os olhos na terra prometida. Aleluia. Glória a Deus. Mas como essas duas tribos e meia decidiram pela sua vontade ficar do lado errado do Jordão, quando os inimigos se levantaram, preste atenção, contra Israel, eles foram os primeiros a serem capturados. Por que eles foram capturados? Porque ficaram do lado errado do Jordão. Pastor, o senhor mostra isso para a gente? Mostra. 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 26. Pelo que o Deus de Israel suscitou o espírito
espírito de Cu, rei da Síria, e o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Síria, que fez o quê? Que os levou cativos, a saber, os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. Não está ali não? O pessoal está olhando e está. Não está ali não. E os trouxe para Hala, Rabó e Hará, para o rio Gozã, onde permanecem até o dia de hoje. Uma decisão errada que eles tomaram. Permaneceram cativos e permanecem cativos até o dia de hoje. Quando as 2,5 perceberam que os exércitos da Síria haviam se reunido, era tarde demais para se mudar de ideia e entrar em Canaã. A posição deles era vulnerável ao inimigo. E o inimigo saqueou seus filhos, esposos e netos e levaram eles. Isso aconteceu muitos anos depois. Todas as pessoas envolvidas em picários de leais estavam mortas nessa época. Mas seus filhos e netos pagaram o preço. Olha para o seu irmão. Se você definir seu chamado, ao lado errado do rio, você pagará um preço alto demais. Diga assim comigo: o inimigo sempre vai atacar. Primeiro quem estiver mais vulnerável. E quem vai estar vulnerável? Aquele que estiver do lado errado. E quando os inimigos chegaram, as 2 tribos dele estavam muito longe do restante do povo. Por quê? O povo ele seguiu para onde? Para a terra que Deus havia prometido para eles. E as 2 tribos deles ficaram para trás. E é isso que o apóstolo Pedro falou. 1 Pedro 5,8, o que ele diz? Ser sóbrio, vigia, porque o teu adversário, o diabo, anda como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Quando você está todo mundo unido, uma tribo só, e o inimigo está ali, o leão, ele não enfrenta. Mas se tiver 2 pessoas somente, ele vai enfrentar. Ele vai partir para dentro, vai querer despedaçar. O inimigo é assim. Quando você se separa do rebanho, é a hora dele te atacar. Escuta isso. O inimigo começará primeiro do lado leste do rio. Se sua casa estiver lá, vocês estarão na linha direta de fogo. Esse lado leste do rio é o lugar onde Deus não é tão importante. Esse lado errado do rio é o lado onde a vida social ocupa tanto o seu tempo que tira vocês da herança. É muito mais fácil espiar e retroceder quando vocês não estão no lugar que Deus quer que vocês estejam. A tendência é você recuar. A tendência é você enfraquecer, diminuindo. Vou dar um exemplo aqui. Você tem que pegar um vermelhinho. O vermelhinho está saindo devagarinho, que está ali na porta da igreja. Você corre para pegar o vermelhinho? Sim ou não? Eu queria. Você corre? Eu acho que sim. Está aqui na porta da igreja, ó. Eu tenho que pegar o vermelhinho. Aí o vermelhinho está chegando ali no portão. Dá para correr ainda? Dá. Ali no portão? Acho que dá para dar todo dia ainda. Agora ele já está lá no lado 8. Dá para correr atrás? Aí o que você faz? Você para,
de correr e começa o quê? Andar. E aí o vermelhinho, como ele está com a vela, ele já está lá na subida do corpo de normal. E você continua o quê? Andando. Você está ficando para trás. E é isso que o Senhor quer. Que nós fiquemos para trás. A herança estava muito longe agora. Eles nunca chegariam lá. Mas uma vez eu insisto, não sejam pessoas almáticas. Não se deixe guiar pelas suas emoções. Vocês são espírito e devem agir no espírito, até porque João 4,24 diz que Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito. Perguntem para o Espírito Santo qual lado que ele deseja que vocês fiquem. Onde vocês devem estabelecer a sua casa, a sua habitação. Aleluia. Será que Deus errou? Será que Deus erra? Eu estou aqui nessa congregação há 23 anos. Porque eu entendo que Deus me colocou aqui e deu propósito na minha vida nesse lugar. Um dia eu falei com ele que daqui eu não sabe, e daqui ninguém me tira. Porque eu entendo que eu sou útil para Deus aqui nesse lugar. Eu vou morrer aqui, o Senhor me permitir. Eu quero que quando ele retornar, ele encontre em qualquer outro lugar, que não seja o lugar aonde ele me colocou para estar. Amém. Hoje eu quero apelar ao seu coração. Não construa sua casa do lado errado do rio. Glória a Deus. Construir a casa do lado errado do rio é ser guiado por decisões naturais. Amém. Construir a casa do lado errado do rio é tomar decisões que, ao invés de levar outros a conquistarem, a avançarem, os afastará de servir ao Senhor. Aleluia. Construir a casa do lado errado do rio é abrir mão do melhor de Deus para as suas vidas. Tudo isso, Deus tem promessas maravilhosas para as suas vidas. Amém. Aleluia. Talvez vocês nunca pararam para pensar na dimensão do que Deus tem preparado para vocês. Todavia, vocês podem colocar tudo a perder se decidirem ficar do lado errado do rio. Muitas vezes, uma decisão impensada pode comprometer todo um futuro. Por isso, coloque os seus olhos na herança. Agarre-se à promessa de Deus. Não fique onde é mais cômodo para vocês, onde é mais confortável, onde que logicamente na tua mente natural é o melhor para vocês. Eu gosto daquela passagem com a qual Paulo diz que nós não sabemos como melhorar, mas que o Espírito Santo recebe por nós com gemidos inexprimíveis. Amém. Aleluia. Eu quero que você olhe para o seu irmão, eu vou terminar. Eu quero que você diga para ele assim: estabeleça a sua vida no lugar mais seguro para se viver. Lugar mais seguro para se viver. O centro da vontade de Deus. Da vontade de Deus. Aleluia. Deus não te trouxe hoje aqui nessa noite falando com o seu Getúlio ali. Seu Getúlio entregou a palavra profética. Eu falei, poxa, hoje transportou muitos irmãos. E o culto hoje ele falou, vai ser maravilhoso. Amém, gente. Aleluia. Glória a Deus, seu Getúlio. Glória a Deus. Eu tenho um pensamento, estamos aqui hoje. As pessoas que precisavam ouvir essa palavra. Aleluia. Uma vez eu fiquei questionando com Jesus certo tempo, lá em cima. E eu tinha preparado um sermão, mas esse sermão tinha falado muito no meu coração e veio pouquíssimas pessoas. Eu cheguei em casa depois do culto
aquele mercado estão sendo ocultos. Me dá uma palavra aí, a minha palavra está escrita assim: estavam com Jesus aqueles que precisavam estar com ele. Uau! Uau, eu entendi, Senhor. Aquilo alegrou meu coração. Estão aqui hoje aqueles que precisavam ouvir essa palavra. Amém. E aí nunca mais entrou a tristeza no meu coração. Quando ter duas pessoas aqui, eu vou pregar com a mesma alegria que eu prego para 10, para 100, para 50, para mim não faz diferença. Aleluia. Eu entendi que estão aqui as pessoas que realmente precisam ouvir essa palavra. Amém. Aleluia. Vocês